as emoções humanas sempre existiram. A diferença é como elas se manifestam. E falar em medo é interessante porque o medo deixa a gente pior. Eu fiz até uma análise de um filme chamado Trono Manchado de Sangue, um filme clássico, que eu coloquei assim como título de um post aqui no Instagram. O medo do mal te torna mal também. Porque é o seguinte, quando você está com muito medo e é dominado por este medo, você fica num estado de vulnerabilidade. E o homem muito vulnerável é capaz de fazer qualquer coisa para se salvar. Por exemplo, quando a pessoa está se afogando, não sabe nadar, o que ela faz? Ela afoga também Salvador, o Salvador, porque ela está muito vulnerável. É como a cobra. Tem cobra que pica o ser humano por ter medo de ser pisada. Então, eu vou te agredir para não ser agredida. Essa agressão pode não ser só física, ela pode ser psicológica, moral. E esse medo, essa sociedade que vive cheia de temor, é uma sociedade extremamente perigosa. E nesse sentido, a gente pode aprender com os clássicos, aprender com Platão, voltando à pergunta, a ter coragem. Porque eles exortavam muito isso. Tem coragem na Ilíada, tem coragem na Odisseia, tem coragem nas tragédias. O herói trágico, eu falo disso até no meu livro, é aquele que tem uma nobreza moral, sabe? Inclusive, a gente usa a palavra tragédia mal. Sabe quando chega uma pessoa e vai numa escola e sai, né, descontando tudo em todo mundo? E a gente diz, isso aí foi uma tragédia. Não é tragédia. Porque a tragédia é quando não há erro moral. Você deu o seu melhor e ainda assim a coisa desandou. Tragédia é Sócrates, por exemplo. Sócrates faz o melhor e ainda assim ele é condenado. Tragédia é Cristo, que faz o seu melhor e é crucificado. Tragédia é quando a gente é um herói. E os gregos nos ensinam a vencer o medo nesse sentido, de dizer o que importa não é a recompensa social que você vai ter. O que importa é você fazer o certo, mesmo que você sofra consequências. Não buscando o sofrimento por si, senão a gente seria masoquista, como eu falei lá no início da live. Mas buscando uma coisa boa que pode ser alcançada pelo sofrer. Por exemplo, se eu vou à academia e puxo peso, eu vou ter dor no músculo. Mas eu não estou buscando a dor. Eu estou buscando o músculo e a dor é uma consequência. Outra coisa que é uma marca do nosso tempo, além do medo, é a intolerância para com quem pensa diferente, né? O contraditório perdeu o seu valor como contraditório. Todo mundo foge dele. As pessoas querem só o que quem pensa igual. E quem pensa diferente é cancelado, é expurgado. As pessoas querem, na verdade, eliminar quem não pensa igual, né? Às vezes de uma forma explícita, às vezes na figura de retórica, às vezes no assassinato de reputação, mas sempre essa coisa do cancelamento e tal. A filosofia explica ou avalia isso, ou avaliou algum dia? Sim, a filosofia chama essa busca do cancelamento de erística. O que é erística? É a vontade de ganhar um debate sem ter razão. Por que ganhar um debate sem ter razão? A pessoa está buscando só que triunfe a sua ideologia. E a ideologia, filosoficamente, é definida não como um princípio político, um valor moral, uma visão de mundo, e sim como a palavra que não retorna a coisa. O que é que eu quero dizer com isso de forma tangível, tá? É quando eu tenho uma linguagem que fica presa na própria linguagem e não quer buscar o seu referente no mundo. Por exemplo, eu estou discutindo com uma pessoa que discorda de mim. O meu interesse não é aprender a verdade. O meu interesse é simplesmente que aquela ideologia que eu defendo triunfe. Você quer ganhar a discussão, né? Você quer ganhar a discussão. Isso é o que a filosofia chama de erística. E
para que a gente não caia nisso, a gente tem que aprender a dialogar. Isso é um aprendizado profundo e até Platão nos ensina nos seus diálogos, e eu trato disso no meu livro. O que é aprender a dialogar? É buscar o convencimento. E convencimento não é, como aparentemente a gente pensa, fazer com que minha ideia persuada você. Convencer isso. Convencer é vencer com, ou seja, não sou eu, Natália, que venço. Somos nós duas, porque a verdade venceu e nós a conhecemos. Não interessa se o meu ponto inicial era verdadeiro ou era falso. E os filósofos antigos mostravam muito bem que essa habilidade de dialogar e não simplesmente de ser erístico vem da capacidade de expor a tese do inimigo, ou seja, do seu oponente, melhor do que ele mesmo, que não é o que a gente faz. Às vezes a gente vence um debate porque a pessoa que está dialogando com a gente não é tão inteligente ou não tem muita base cultural ou então não tem grande capacidade expressiva. Então eu refuto não a tese dela, que ela tá, aliás, não a vertente que ela está defendendo, e sim a fraqueza do seu argumento. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma conservadora e estou debatendo com um comunista. Só que esse comunista, ele não leu Marx, ele não leu Marcuse, ele não leu a escola de Frankfurt inteira, ele não leu grandes coisas, ele só está reproduzindo o que ele aprendeu na internet, talvez de influenciadores que não são tão inteligentes assim. E aí eu vou refutar não a tese comunista, mas eu vou refutar o argumento fraco dele. Se eu for uma pessoa que sou sincera intelectualmente, eu vou pegar quem são os melhores autores daquela vertente, ler esses autores, formular essas teses do modo mais cabal e depois mostrar talvez o erro delas. Percebe? Uhum. Essa é a diferença. E de uma busca intelectual que é sincera. E você acha que a intelectualidade ou as pessoas que fazem mais barulho na internet estão efetivamente preocupadas com a verdade? Eu acho que não dá para colocar todo mundo num grupo como se fosse assim, uma massa que todo mundo é movido pela mesma coisa e pensa igual. Eu acho que tem pessoas sinceras e tem pessoas insinceras na sua suposta busca pela verdade. Mas você acha que a verdade é um valor desse mundo, desse momento histórico? As pessoas buscam a verdade, de modo geral. Mais gente procura a verdade do que menos gente. Eu acho que, assim, no íntimo todo mundo busca a verdade. O problema é que as pessoas não acessam o seu íntimo. Percebe a diferença? Hoje a gente vive num mundo de tanta superficialidade, de tanta vanglória. Por exemplo, tem gente que está mais preocupado com a fama do que com os estudos. Isso é uma coisa que o nosso tempo favorece muito, porque talvez a gente seja um dos primeiros tempos que é possível ser famoso sem obras relevantes. Antigamente, se você ia adquirir fama, é porque o quê? Você foi um grande ator, você foi um grande escultor, você foi um grande escritor e assim vai. E hoje em dia, com o fenômeno da internet, você pode simplesmente dançar, assim, aquelas danças que não são uma obra de arte, mas uma dancinha coreografada que todo mundo faz igual e vulgar, e você ganha fama. Então, isso faz com que suscite em nós tantas paixões que a gente deixa de lado uma busca que no íntimo todo mundo tem. Aristóteles dizia, todo homem tende ao saber. E a prova disso é que ninguém quer ser chamado de ignorante. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você é muito luxuriosa. E ela vai dizer, e daí? Eu fico com quem eu quero e eu sou feliz com isso. Mesmo que você seja mais recatada, o outro acha que não tem problema. Ele aceita o que para você seria um xingamento. Mas se você falar, você é ignorante, não tem uma pessoa no mundo que não vai se sentir ofendida. Porque as pessoas querem a verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza.
Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!